Você já parou para pensar no que realmente protege o fogo sagrado da sua alma? Há segredos espirituais que Santa Teresa de Ávila guardou para momentos como este, verdades que podem reacender sua fé e restaurar a paz que o mundo rouba de você dia após dia. Imagine uma generosidade que não esgota, mas multiplica. Um amor que não destrói, mas constrói castelos eternos no coração. Poucos sabem, mas ela revelou 3 tesouros que o cristão jamais deve emprestar, sob pena de perder o essencial. Fique comigo e sinta como essas palavras, nascidas no século XVI em Ávila, Espanha, tocam sua alma hoje, como se ela própria estivesse sussurrando ao seu ouvido. Desde criança, nos ensinaram a partilhar tudo, a ser generosos sem limites, como se o egoísmo fosse o maior pecado. E há beleza nisso, uma semente de verdade evangélica. Mas, com o tempo, muitos de nós descobrimos o peso invisível, o esgotamento que vem após dar sem medida, o vazio que invade mesmo quando agimos por amor. Por quê? O mundo contemporâneo fala de equilíbrio, de autocuidado, de pausas merecidas, e não está todo errado. Mas há uma sabedoria mais profunda, enraizada na tradição da Igreja, que vem de uma mística extraordinária, Santa Teresa de Ávila. Escritora, fundadora de conventos, doutora da Igreja, ela viveu com intensidade o drama da alma humana, enfrentando sofrimentos, erros e abandonos que a levaram a uma intimidade única com Deus. Suas lições, escritas com urgência profética, atravessam séculos para nos alertar. Nem tudo se empresta. Há um centro sagrado em nós que deve ser guardado com zelo amoroso. Esse centro é o que ela chama de moradas interiores, descritas em sua obra-prima, o Castelo Interior. Imagine um castelo de diamante, com salas concêntricas que levam ao núcleo divino, onde o Senhor habita em permanência, como um rei em seu trono. Tudo que perturba essa presença precisa ser visto com olhos de fé serena, não de temor, mas de reverência profunda. Dar não é o problema. O Evangelho nos chama à doação, mas dar o que não nos pertence, ou de forma que apague nossa luz interior. Pense na vela acesa na elevação da Eucaristia. Erguida pelo sacerdote, ela reflete a hóstia sagrada, iluminando a todos sem se consumir. Assim é a alma generosa. Acende 1000 outras velas, aquece corações frios, guia os perdidos na noite escura da fé. Mas se o vento das demandas a apagar, como brilhará? Santa Teresa nos ensina que a verdadeira caridade preserva a chama para que o rio da graça nunca seque. Aqui entra a palavra de São Paulo, que ecoa com simplicidade divina. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. A alegria é o termômetro. Se o dar traz paz profunda, é fruto do espírito. Se gera amargura, cansaço ou um buraco inexplicável, é sinal de excesso. O Catecismo da Igreja Católica, ecoando séculos de sabedoria pastoral, recorda que amar o próximo, como a ti mesmo, pressupõe um eu a ser cuidado. Não ego inflado, mas a criatura amada por Deus, vocacionada para uma missão única. Destruir esse eu em nome da virtude é ilusão perigosa. Santa Teresa, com a ternura de mãe espiritual e a firmeza de mestra, identificou 3 realidades preciosas que jamais se emprestam sem discernimento grave. Elas não são bens materiais, mas joias da alma, essenciais para a santidade. E a primeira, meu irmão, é a mais vital, aquela que você talvez ceda logo ao amanhecer, sem perceber o risco. Seu tempo de oração. Simples assim, e infinitamente profundo. É o portal para as moradas interiores, o instante em que, como na elevação da Eucaristia, o coração se ergue ao mistério, contemplando o pão vivo baixado dos céus.
Sem ele, as outras moradas se fecham e a voz de Deus se cala em meio ao barulho do mundo. Guarde-o como tesouro e veja sua fé florescer. Você já parou para pensar no que Santa Teresa de Ávila defendia com o fogo de sua alma mística? Imagine uma amizade tão profunda com Deus que nada no mundo pode roubar seu lugar no seu coração. Ela, lá do século XVI, em Ávila, Espanha, nos ensina com uma urgência que atravessa os tempos. Quem ainda não começou a orar, por amor de Deus, não se prive de tanto tesouro. No livro da vida, ela clama isso como um grito do céu e vai além. Abandonar a oração é o pior mal que pode acontecer à alma, mais devastador que qualquer pecado passageiro, pois sem ela, todo o castelo espiritual desaba. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já trocou esses momentos sagrados por algo que parecia gritante na hora? Uma ligação urgente, um favor para um amigo, uma tarefa que não pode esperar. É uma armadilha tão sutil, vestida de caridade e dever, que a gente nem percebe. Deus compreende, pensamos, amanhã eu recupero. Mas um dia vira rotina e a oração vira a primeira vítima de toda a correria. O coração fica em débito espiritual. Você corre, sorri, serve, mas de um poço seco. Age por inércia, ama por obrigação e de repente surge a pergunta que dói no peito. Por que me sinto tão distante de Deus se tudo que faço é por Ele? Aqui está a verdade libertadora, com toda a ternura de um pastor que conhece o rebanho. Você só pode dar a Deus o que primeiro recebe dele. E esse receber acontece no silêncio da oração, não na agitação de obras apressadas ou projetos grandiosos. É ali, na quietude, que o Pai te abraça como o filho amado que você é. Santa Teresa nos define a oração mental de um jeito que ainda hoje nos faz estremecer. Não é outra coisa senão um trato de amizade, passando muito tempo a sós com aquele que sabemos que nos ama. Amizade. Não performance, não produção espiritual, mas um colo quente, um diálogo íntimo onde o mundo para. Nas comunidades que ela fundava, Santa Teresa era uma rocha inabalável. Por mais ocupações que tenhais, não deixeis a oração. Não era teimosia, era sabedoria forjada em décadas de êxtases e lutas interiores. Ela sabia, por experiência, que uma hora genuína de oração gera frutos eternos, clareza que ilumina, amor que transborda, força para servir de verdade, mais que 10 horas de ativismo ansioso, sem o perfume do silêncio com Deus. E agora, olhe para dentro com coragem. A quem você está emprestando seu tempo de oração? Aos likes nas redes, a lista infinita de pendências, as vozes que sempre cobram mais? Toda essa graça de Santa Teresa, toda a sabedoria que pode incendiar sua vida, só penetra num coração aberto na oração. Sem ela, são ecos vazios que o dia engole. Mas há uma segunda joia que você entrega sem notar, e Santa Teresa a revela no castelo interior com uma luz que nos paralisa. Sua paz interior. O inimigo das almas, astuto, não ataca a fé diretamente. Ela é murada em vocês que crescem no espírito. Prefere algo mais refinado, roubar a paz em gotas silenciosas. Você conhece isso, não é? Aquela inquietação sem nome, semanas de uma erosão interna como uma espinha que fere sem mostrar o rosto. Não vem em terremotos, mas em sussurros. Uma conversa que te suga, uma opinião alheia que te desestabiliza, cenários de pavor tecidos na insônia da madrugada. Cedemos a notícias que a agitam, a brigas que não são nossas, a escrúpulos que o maligno planta como sementes venenosas nos corações mais puros. A paz escapa assim, aos poucos, até o chão firme virar areia movediça. E para reacender essa paz, pense na elevação da Eucaristia,
Aquele momento sublime na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o pão e o vinho transubstanciados. Ali, Cristo se oferece inteiro, olhos nos olhos com sua alma. Não empreste esse instante de contemplação. Deixe que a paz dele desça como orvalho, curando as feridas invisíveis e restaurando o centro do seu ser com uma doçura que nenhum roubo pode tocar. É o abraço eucarístico que nos reconduz ao Pai, em reverência profunda e adoração eterna. Imagine por um instante, e se no meio dessa agitação que rouba sua serenidade, existisse um refúgio inabalável, uma âncora forjada na oração profunda de uma santa que enfrentou tempestades piores que as suas? Santa Teresa de Ávila, lá em Ávila do século XVI, carregava no coração uma declaração de fé que era ao mesmo tempo escudo, espada e fundamento. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não é mera poesia para enfeitar paredes ou postagens passageiras, meu irmão. É um compromisso radical, uma escolha diária de afirmar ao mundo as dores e aos temores. Minha paz é sagrada, não a entrego por nada. Pense nisso enquanto recordamos as palavras de Jesus que ecoam com autoridade eterna. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que revelação profunda! A paz mundana é frágil, depende de dias calmos, de relações harmoniosas, de um mundo que se curve às nossas expectativas. Mas a paz de Cristo brota de dentro, de uma morada interior que Santa Teresa tanto descreveu em suas visões contemplativas. Aquele castelo da alma, onde as tormentas externas não penetram. Ela não ignora o sofrimento alheio, nem finge que os problemas evaporam. Ao contrário, permite que desse centro divino você abrace as cruzes com ternura pastoral, sustentando os outros sem se deixar arrastar pelo caos. O verdadeiro perigo não é a tormenta em si, mas a ilusão de que ela dita a verdade última. Santa Teresa atravessou desertos espirituais intermináveis, secas na oração, incompreensões de irmãos na fé, obstáculos que pareciam murá-las intransponíveis. E, no entanto, preservou essa paz intacta, não por heroísmo humano, mas por uma entrega total àquele que é o príncipe da paz. E aqui vai um convite urgente para esta semana. Olhe para dentro e pergunte: a quem ou ao que você tem emprestado essa paz preciosa? Aos noticiários que agitam, aos conflitos alheios que absorve como seus, aos escrúpulos que o inimigo semeia com astúcia? Recupere-a agora, com decisão consciente, ancorando-se nessa verdade imutável. Mas há algo ainda mais sagrado, que exige guarda ainda mais vigilante. Sua vocação única, essa chama personalíssima que Deus acendeu em você antes mesmo de seu primeiro respiro. A Igreja, do Catecismo aos frutos do Concílio Vaticano II, proclama com clareza: toda alma é chamada a uma missão irrepetível, moldada sob medida pelo Criador. Não há dois corações com o mesmo propósito. Silenciá-la, curvá-la ante expectativas alheias ou pressões sociais é uma das dores mais ocultas da vida cristã. Você já se deteve a indagar? Há um dom em seu coração que o medo de desagradar enterrou? Santa Teresa viveu isso na carne. Ao reformar o Carmelo, erguendo comunidades de austera contemplação, não colheu aplausos fáceis. Enfrentou resistências de superiores eclesiais desconfiados, familiares perplexos, irmãs religiosas que viam ali uma sombra sobre sua própria entrega, e a opinião pública que se inquietava ante uma mulher de fogo inextinguível, inteligência afiada e energia incansável. Todas as vozes conspiravam. Modere-se, adapte-se, seja como todos. Mas ela optou pela fidelidade sublime.
Não teimosia orgulhosa, mas obediência amorosa a uma voz interior, lapidada em anos de oração fervorosa, discernimento humilde e diálogo franco com diretores espirituais e a palavra viva de Deus. E para aprofundar essa guarda interior, recordemos um momento de graça suprema na elevação da Eucaristia. Quando o sacerdote ergue o Santíssimo, o céu se inclina sobre nós. E nessa visão beatífica, como Santa Teresa experimentou em êxtases, nossa vocação se ilumina. Ali, o pão da vida nos convida a não emprestar nossa missão, mas a consumi-la com ele, em união total, renovando forças para o combate espiritual. Transite agora dessa paz e vocação para o coração da batalha. Nunca empreste o que é seu por direito divino. Santa Teresa nos guia e Cristo nos sustenta. Imagine por um instante, e se Santa Teresa de Ávila tivesse cedido à pressão, silenciando aquela chama que ardia em seu peito? O que a Igreja teria perdido? Milhares de almas mergulhadas na contemplação profunda, 17 mosteiros erguidos como faróis de oração, e uma mestra espiritual elevada à doutora da Igreja. Tudo isso nasceu da coragem de quem soube dizer não ao mundo, porque reconheceu que sua missão não era dela, mas um dom sagrado confiado por Deus. Traí-la seria trair aquele que a escolheu com amor eterno. Meu irmão, minha irmã, pense no pai que carrega no coração o apelo ardente de estar ao lado dos filhos, escutando suas dores, sendo porto seguro em meio às ondas furiosas do mundo. Mas quantos sacrificam isso no fogo falso da carreira, da busca por status, do aplauso vazio da multidão? Ou a mulher abençoada com um talento criativo, espiritual, que poderia iluminar vidas ao redor e que o enterra por medo de ser chamada diferente, exagerada, inadequada? E o jovem que sente no íntimo da alma uma direção clara, uma luz que não explica, mas sabe ser verdadeira, e a entrega às vozes familiares ou ao peso das opiniões alheias? Sua vocação não foi entregue a você para ser moldada pelas expectativas alheias, pela pressão social ou pelo terror do julgamento. Foi sussurrada só para o seu coração. Santa Teresa capturou essa verdade em seus poemas e escritos com uma força que ainda hoje nos faz estremecer. O alma que se rende aos desejos dos outros vai perdendo, gota a gota, o fio dourado que a liga a Deus. Não de uma vez, mas em rendições miúdas, disfarçadas de humildade, de generosidade, de realismo. São capitulações ao medo. Medo de magoar, de ser rejeitada, de caminhar sozinha. Esse temor é humano, palpável, mas Teresa o encarou nos olhos e respondeu com a mesma certeza. Confie, obedeça àquela voz única que ecoa dentro de você, pois quem a chamou é infinitamente mais fiel que qualquer homem. E aqui vai algo que talvez ninguém tenha lhe dito assim, com tanta nitidez. Essas 3 joias, oração, paz interior e fidelidade à vocação, não são luxos de mística do passado, são as colunas vivas da vida cristã verdadeira. Sem a oração, a alma vagueia faminta, esgotada, sem força para amar de verdade. Sem a paz do coração, vira presa fácil das tempestades do mundo, das críticas afiadas ou das ciladas do maligno. Sem guardar a vocação, perde-se o norte, dissipando-se em tarefas que nunca saciam, pois fogem do chamado divino. O pior, você pode perdê-las todas, crendo que é o cristão perfeito, generoso ao extremo. Onde está o seu coração hoje? Há quem viva anos assim, exausto, mas negando o cansaço por medo de parecer fraco. Vazio, mas lendo o vazio como sinal de santidade humilde. Entregaram a oração às urgências barulhentas do dia, a paz às inquietações que não lhes cabem,
a vocação ao coro dos que nunca ouviram a voz interior. Agora operam de um poço seco, sem saber. Reconheça isso, não para se condenar, mas para se libertar. Nomear a ferida é o primeiro passo da cura. Santa Teresa conhecia essa armadilha por dentro, pois a viveu por longos anos. Em seu livro da vida, com uma sinceridade que ainda nos espanta, ela revela épocas de oração rala, de uma espiritualidade rasteira, cheia de conversas vazias e distrações que enchiam de fumaça, mas não de fogo divino. Não era rebeldia, era ilusão. A ilusão de confundir as migalhas do mundo com o pão do céu. Mas quando se lançou de corpo e alma na oração, recusando entregá-la a qualquer ruído mais alto, uma revolução irrevogável aconteceu. Dolorosa, sim, a mais árdua de sua jornada, mas fecunda como um jardim regado pelo Espírito. E permita-me adicionar aqui uma reflexão breve, inspirada naquela elevação da Eucaristia que tanto tocava seu coração. Ao erguer o pão e o vinho, consagrados na presença real de Cristo, somos convidados a elevar também nossa própria entrega. Como Teresa, contemple nesse instante solene a fidelidade eterna que nunca nos trai. Um espelho para nossa vocação, chamando-nos a não baixar os braços, mas a erguer o olhar para aquele que se dá por inteiro. Dali flui a graça que ordena tudo, restaurando o centro perdido e enchendo a vida de um propósito eterno. E você? Já parou para pensar como seria despertar todos os dias com o coração transbordando de uma generosidade que não acaba, que flui sem esforço e ilumina tudo ao seu redor? Uma vida onde dar se torna fonte de alegria eterna, não de exaustão? Santa Teresa de Ávila descobriu esse mistério profundo e o viveu com uma intensidade que transforma almas até hoje. Esse dom de oferecer sem se esvaziar não é um truque egoísta, mas o coração pulsante de uma espiritualidade autêntica e duradoura. Ela o revelou com ousadia amorosa, compartilhando-o em seus escritos, nas confidências com diretoras espirituais e com todas as irmãs que buscavam luz. Quem dá do vazio acaba se consumindo, ressentido, endurecido ou simplesmente paralisado. Mas quem se entrega desde a plenitude interior, nutrida na oração diária, guardada como um tesouro sagrado em sua paz e ancorada na vocação que Deus traçou para si, esse pode semear sem fim, pois não oferece de si mesmo, mas aquele que habita em seu íntimo. Pense nisso com o coração aberto. E se você protegesse esses 3 pilares com a mesma tenacidade com que Santa Teresa os defendia? Comece pela oração, esse encontro íntimo e inegociável com o Senhor, um tempo exclusivo para Ele e sua alma, que não se curva às urgências do mundo. Daí nasce uma paz que resiste às tempestades, reconhecendo as perturbações sem deixá-las apagar a chama divina acesa ao amanhecer. E dali flui a vocação, essa chama única que Deus depositou em você, guiando decisões não pelo temor ao julgamento alheio, mas pela clareza de saber para que foi chamado, qual dom precioso deve partilhar com o mundo. Defender isso exige luta, meu irmão, minha irmã. Santa Teresa, com sua honestidade de mística, não iludia. O mundo, os entes queridos e até as fraquezas do nosso coração nos pressionarão para ceder. A ânsia de aprovação, de nos sentirmos indispensáveis pelo que doamos, em vez de amados pelo que somos, vem de dentro e de fora. Mas cada vitória, cada não à entrega imprudente, constrói uma existência inabalável. Escolher Deus sobre o efêmero, afirmar que nossa rocha é o eterno, participar da obra divina de modo irrepetível, vale cada sacrifício. E há uma pérola que ela gravou em nossas almas. Só Deus basta. Não é fuga do humano ou do belo, mas a liberdade suprema,
Significa que, ao guardar sua oração, você não perde, mas se enche de tudo. Ao preservar a paz, não se fecha, mas voa livre. Ao viver a vocação, não se isola, mas se torna fiel, e a fidelidade é a generosidade mais sublime. Na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, contemplamos esse mistério em ação. Cristo se ergue, corpo, sangue, alma e divindade, oferecendo-se inteiro sem jamais se esvaziar. É o modelo perfeito para nós, fonte inesgotável que nos convida a receber e dar do seu excesso amoroso. Agora, nesta semana, convido você a 3 perguntas silenciosas diante do Senhor, sem pressa. Primeira: estou oferecendo a Deus o tempo de oração que nossa amizade íntima merece ou o entrego às demandas do mundo? Segunda: cuido da minha paz interior como um tesouro eucarístico ou a presto a situações indignas? Terceira: há um chamado, um dom em meu coração sufocado pelo medo de desagradar? Anotá-lo já é coragem, e coragem, Santa Teresa nos ensina, é obedecer à verdade mesmo com o temor presente. Não exijo perfeição imediata. Escolha apenas um desses tesouros, oração, paz ou vocação, e proteja-o com amor filial. Seu coração agradecerá e o mundo receberá mais de Deus através de você. Imagine por um instante. E se, bem no fundo do seu coração, há uma chama que o mundo inteiro precisa, mas que você tem apagado sem perceber, emprestando-a a quem não sabe valorizá-la? Escolha agora aquela que mais clama por você, a oração, a paz ou a vocação, a que fere ao ser nomeada, a que ecoa aquela verdade que você já sente há tanto tempo, mas ainda não ousou abraçar por completo. Nesta semana, proteja-a com um amor tenaz, com a paciência de quem guarda um tesouro divino, com a serenidade de quem sabe que esse dom não é só seu, mas vem de Deus para transbordar ao redor. Santa Teresa de Ávila, com seu coração ardente, ergueu 17 mosteiros, não por meio de riquezas materiais ou ventos favoráveis, mas da plenitude de sua alma. Ela aprendeu a resguardar o que lhe pertencia, sua oração viva, sua paz ancorada no Senhor, sua vocação fiel ao chamado, e a doar apenas do que transbordava. Cada fundação que ela realizou grita o poder de uma alma que recusa entregar o essencial ao impropério do mundo. Aquelas comunidades floresceram porque ela não se dissipou, mantendo intacto o diálogo com Deus, firme na tranquilidade celestial e leal à voz que a convocou, mesmo sob olhares incompreensivos. Seu legado pulsa vivo hoje e você faz parte dele, aqui, nesta escuta atenta a uma mensagem que atravessa os séculos para tocá-lo diretamente. Pense no impacto profundo. Ao ceder seu tempo de oração, ao entregar sua paz a tormentas alheias ou ao calar sua vocação por temor ao que dirão, você não fere só a si mesmo. Afeta seus filhos, que anseiam por um pai ou mãe enraizados no eterno. Seus amigos, sedentos de uma presença que não se esgote. As almas que Deus cruzou em seu caminho, precisando exatamente do que só você pode oferecer. Quando você se esvazia, elas perdem um pedaço irrecuperável do plano divino. Mas quando se enche das 3 fontes primordiais, o bem que irradia não conhece fronteiras. O mundo não clama por sua perfeição, nem por ausência de feridas, dúvidas ou trevas. Ele o quer inteiro, unido ao seu centro, fiel à oração, plantado na paz, vivo na vocação autêntica. E aqui vai uma reflexão que aprofunda essa guarda interior. Recorde a elevação da Eucaristia, aquele instante sagrado em que o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando o corpo de Cristo ao céu e à terra.
Assim como Santa Teresa elevava sua alma em contemplação, permitindo que Deus a transbordasse, proteja seu coração para que, como na elevação, sua vida se eleve em oferta pura, unindo o céu à terra em cada gesto seu. Santa Teresa estende a você, através dos séculos, uma proximidade que só a verdade eterna pode gerar. Pare de emprestar o que não deve, comece a dar da abundância, torne-se aquela vela inextinguível porque alimentada na fonte da luz. Seja no seu entorno um sinal vivo de que só Deus basta. Está preparado para iniciar? Não espere o amanhã perfeito, nem condições ideais, nem mais tempo ou forças. Hoje, com o que possui, com o que é, Deus não aguarda sua perfeição para operá-la. Basta que você se apresente, que abra a porta da morada interior que ela tão vividamente descreveu, deixando-o agir como só ele pode. Guarde isso no íntimo. O tempo de oração é o sopro vital da alma. Sem ele, toda espiritualidade aparente sufoca. A paz interior é o humus fértil da caridade genuína. Sem ela, doamos do rancor velado. Sua vocação é o presente único que Deus teceu para o mundo. Sem ela, algo essencial se perde para sempre. Custodiando essas três com fidelidade amorosa, você não se torna mesquinho, mas multiplicador do reino. Quem doa da plenitude, santifica tudo ao toque. Quem do vazio só propaga cansaço, e você não foi criado para isso. Santa Teresa de Ávila ainda sussurra por seus escritos, pela tradição da Igreja, por esta voz que o guia agora. Sua mensagem imutável em 5 séculos proclama: a alma tem um centro a ser velado. Desse centro pode-se doar tudo sem se perder. Custodiar oração, paz e vocação não é egoísmo, é fidelidade. Vivida com amor humilde, ela mantém acesa a chama, fluindo o rio, chegando intacto e fecundo o dom divino às mãos que o aguardam sem o saberem. Só Deus basta. E você, vivendo desse centro, é precisamente o que o mundo precisa.